A próxima seria a geração X, que é do meu amigo Ronaldo. Ronaldo, o que mudou do teu tempo para hoje? O que mudou do meu tempo para hoje? Todos os dias existem mudanças, certo? E a gente tem, ao longo dessa caminhada, vindo se adaptando a elas, tentando acompanhar a evolução, que é enorme, falando em tecnologia, em outros aspectos, muitas coisas mudaram, mas a gente tem que fazer a nossa mudança também para poder se encaixar e se enquadrar nesta nova geração, poder conviver com pessoas com formações diferentes. Mudou muita coisa, muita coisa. O que tu falaste, aquela questão do respeito. Isso é fundamental, né? Respeitar a geração que está vindo. Eu sou um saudosista das coisas que eu vivi, mas eu não posso esperar que vocês tenham saudade de uma coisa que vocês não viveram. Isso é impossível. Então, quando eu percebo que eu falo assim, até uma questão da tua geração, assim, na minha geração era melhor, eu dizer para ti que na minha geração era melhor. Não. Na minha geração, aquilo foi o que eu vivi. Você vai viver outras coisas em momentos diferentes. Uma vez eu estava conversando com meu filho e aí ele dizendo que ele estava mudando a carreira profissional dele e comentando comigo, não vou mais fazer isso agora, a partir de agora eu vou fazer aquilo. E eu pensei comigo, o que eu posso fazer para ajudar ele? Que conselho que eu vou dar para ajudar ele? E acabei dizendo textualmente para ele o seguinte, que eu gostaria muito, muito de, com a minha experiência lá, na época eu tinha 50 anos, de dizer, faça isso e não faça aquilo, faça isso e não faça aquilo, faça aquele outro e não faça aquele outro. Ou seja, eu estava querendo criar atalhos para a trajetória dele, para ele não precisar cometer os mesmos erros que eu cometi. Só que, ao mesmo tempo, eu me dei por conta de que a vida dele é diferente da minha. As situações são diferentes da minha, as pessoas com quem ele convive são diferentes das com as quais eu convivi. Então, não tenho... Eu disse para ele, eu gostaria demais de te mostrar um atalho, mas eu não sei qual é o caminho. Se eu não sei qual é o teu caminho, eu não tenho como te dizer qual é o atalho. E as pessoas vão ter que viver as suas próprias vidas e encontrar os seus caminhos, e dentro desses caminhos elas vão viver as suas experiências, e dentro dessas experiências elas vão criar lastros emocionais, porque amanhã você também vai estar dizendo assim, mas o meu tempo era ótimo. Não significa que era melhor do que hoje. Show. No meu tempo era muito bom, mas não significa que as minhas experiências foram melhores que as tuas. Elas foram simplesmente diferentes das suas. Tão boas quanto, talvez melhores, talvez piores, mas absolutamente diferentes. Não tem como comparar pessoas, espaço e tempo. Eu convivi com pessoas diferentes, em momentos diferentes, num tempo diferente, que me criou experiências diferentes. Elas são absolutamente diferentes, talvez nem melhores nem piores, mas diferentes. Por uma forma mais simplista, a gente diz que era muito bom. As músicas que eu curtia eram melhores, os filmes que eu via eram melhores, os meus heróis eram melhores que os teus heróis. Na realidade, não, eles eram apenas diferentes. Legal. Eles eram melhores porque era aquilo que eu vivi. Eu não vivi a tua vida. Eu vivi a minha. Um gancho do teu trajeto para a próxima pergunta. No teu caminho que tu criou, que tu não quis alterar do teu filho, o que você faria diferente no teu caminho, na tua trajetória?
A gente sempre, quando se pega fazendo essa pergunta ou ouvindo essa pergunta, tu pensa assim, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje. Ontem ainda me peguei conversando com um amigo meu e ele me disse isso. Se eu tivesse 20 anos agora, com a cabeça que eu tenho hoje, eu teria feito um monte de coisas diferentes. Isso é impossível. O impossível é algo que ainda não foi feito, né? Então, não existe uma máquina do tempo que me transporte aos meus 20 anos com a minha mentalidade de hoje. Isso é uma construção. Foram as experiências pelas quais eu passei que me tornaram quem eu sou hoje. Eu não teria feito nada diferente. Eu não tenho esse poder. Eu precisei cometer os erros que eu cometi no passado para ter a formação que eu tenho hoje e saber que foram erros. Como eu saberia que era um erro, que foi um erro que eu fiz lá atrás, se eu não tivesse feito o que eu fiz? Ninguém erra querendo errar. Eu não saberia isso. Eu não saberia que foi um erro. Eu só sei que foi um erro, talvez, dentro de uma concepção que eu vejo hoje. Puxa, eu poderia ter feito diferente. Se eu tivesse feito diferente, eu teria uma outra experiência, mas não existe como viver isso. Eu sou aquele que eu sou hoje. E se nós falarmos daqui 10 anos, tu pode me fazer a mesma pergunta. O que tu teria feito diferente nestes 10 anos daqui para frente? Eu não vou saber responder, porque eu preciso fazer as coisas que eu tenho que fazer, eu vou fazer as coisas que eu tenho que fazer. Somado com experiência de vida, com conhecimento que a vida vai trazendo a gente, talvez tu consiga agir de uma forma melhor, satisfazendo mais a ti do que aos outros, sei lá, de uma concepção diferente. Mas não tem como tu não cometer erros. Porque até a concepção do erro pode mudar. O que era errado há 50 anos atrás, hoje é aceito. E o inverso também. E o inverso também. O que era muito certo há 50 anos atrás, hoje é completamente errado. A gente está recheado de exemplos. Então, esse conceito de erro e acerto pode mudar com o tempo. Entendeu? Sim. E isso fica difícil da gente criar parâmetros para isso. Né? A gente tem que viver. Uma ótima resposta, a gente tem que viver.